Pessoal, agora estamos na nossa aula de História. Então, pega esse livro de História e Geografia e abre na página 36, tá bom? Pessoal, agora estamos na página 36 do nosso livro de História e Geografia, unidade 4. Família tem história. A família, pessoal, é o primeiro grupo do qual fazemos parte. Eu queria que vocês sublinhassem isso no livro de vocês. A família é o primeiro grupo do qual fazemos parte. Ela é formada pelos pais, os filhos e todos os outros parentes. Os parentes são os avós, os tios, os primos e os sobrinhos. Então, vocês vão sublinhar isso também. Quem são os parentes? Que são os avós, os tios, os primos e os sobrinhos. Observe uma família com muitos parentes. Então, aqui, pessoal, temos uma família bem grande. Há famílias que têm muitos membros, outras já são menores. Cada família tem seu jeito e pode ser formada de várias maneiras. Convivendo com nossos familiares, aprendemos a nos relacionar e respeitar as outras pessoas. Agora, pessoal, estamos na página 38. A família ao longo do tempo. Muitas coisas mudaram com o passar do tempo. Os brinquedos, as moradias, as cidades e até a organização das famílias. Antigamente, grande parte das famílias eram numerosas. Os casais tinham muitos filhos e filhas e era comum que os avós morassem na mesma casa que seus filhos e netos. Atualmente, a maioria das famílias é menor. Os casais têm menos filhos e os parentes costumam morar em casas separadas. Aí que nós temos uma imagem de uma família antiga, né, de um tempo atrás, e agora de uma família mais atual, mostrando essa diferença. Antigamente, pessoal, as pessoas tinham muitos filhos. E quando eu digo muitos, são muitos de 20, 24 filhos. Era essa quantidade que algumas famílias tinham filhos. Hoje é muito difícil você encontrar uma família assim. Geralmente, as pessoas têm 1, 2, 3, 4, 5 nessa média de filhos. Não é mais comum você ver uma casa com 17, 18 filhos como era antigamente. Então, muita coisa mudou com o passar do tempo. Agora estamos na página, pessoal, 42. Diferentes gerações na família. As famílias são diferentes umas das outras. Umas são pequenas, com poucos parentes. Outras são bem grandes. Para visualizar o grau de parentesco de todos os membros da família e a qual geração cada um pertence, podemos organizar uma árvore genealógica. Vamos conhecer a árvore genealógica de Carolina? Então começa aqui, ó. José e Ângela são avós paternos de Carolina. Então, José e Ângela tiveram Paulo. Flávio e Maria são avós maternos, que são os avós que nós costumamos dizer por parte de mãe, né? E eles tiveram Fernanda e Roberto. Paulo e Fernanda se casaram e tiveram Carla e Carolina. Carolina é a menina que o livro cita, que o livro fala que essa é a árvore genealógica dela. Então, por isso que Flávio e Maria são os avós maternos e José e Ângela são os avós paternos. O Roberto, que é o tio da Carolina, porque ele é irmão da mãe dela, casou com Andréia. E Roberto e Andréia tiveram um filho, Gabriel. O Gabriel, que é filho dos tios de Carolina, quando os nossos tios têm um filho, eles são nossos primos. E o que o Gabriel é da Fernanda? Ele é sobrinho, porque a Fernanda é tia dele, porque é irmã do pai dele. Tá bom? Aí que está dizendo, Carolina é filha de Fernanda e Paulo. Roberto, irmão de Fernanda, é tio de Carolina. Gabriel, filho de Roberta, é primo de Carolina. As pessoas que nasceram na mesma época e, por isso, têm características comuns pertencem à mesma geração. Então, aqui, pessoal, nós podemos classificar em 3 gerações. Gerações dos avós,
que provavelmente nasceram na mesma época, a geração dos filhos e a geração dos netos, tá bom? Agora, pessoal, vocês vão fazer as atividades da página 37, que é para completar as frases com as palavras que estão dentro dos quadrinhos, que é sobre avó paterno e materno, que nós aprendemos semana passada, tios, avós e primos. Aqui você vai marcar um X nos nomes que representam os parentes que você tem. Então, se você tem mãe, se você tem sobrinho, se você tem padrasto, você vai marcando naquilo que você tem. E o número 3, você vai completar essa frase com a primeira letra do nome dos desenhos. Então, aqui a primeira letra da palavra foca, F, aí você vai colocar o F aqui. Abelha, A, até completar a frase, tá bom? Pessoal, vocês também farão as atividades da página 39, que é para marcar um X entre a fotografia 1 e 2. Qual é a mais numerosa, que tem mais pessoas? Aí você vai marcar se a fotografia é 1 ou 2. Qual tem mais adultos? Qual tem mais crianças? Qual é a mais antiga? Letra B. Cite outras diferenças entre as duas famílias. O que você mais observou de diferente nas duas famílias? E o que é parecido nessas duas famílias? Quais são as semelhanças? Pessoal, vocês também farão a página 43 e você vai montar sua própria árvore genealógica. Como? Você vai colocar seu nome aqui, depois o nome da sua mãe e do seu pai, depois o nome da sua avó materna e do seu avô materno, depois sua avó paterna e seu avô paterno, depois seus bisavós. Então, sua avó materna tem mãe e pai, você vai colocar o nome. Seu avô materno também tem mãe e pai. Sua avó paterna tem mãe e pai. E seu avô paterno também tem mãe e pai. Então, você vai colocar aqui os nomes deles. Depois, você vai pintar com uma cor os que são da mesma geração. Quem são da mesma geração? Sua mãe e seu pai. Nasceram na mesma época ou em épocas parecidas. Então, você pinta aqui, por exemplo, amarelo. Agora, seus avós já são de outras gerações, você vai pintar de outra cor, essa fileira. Agora, seus bisavós são de outra geração. Aí você pinta com outra cor a geração dos seus bisavós, tá bom? E a sua geração também com outra cor diferente. Ok, pessoal? Daqui a pouco faremos a correção.